Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a quarta parte de La Casa de Papel. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu confesso que eu gostei muito dessa temporada. Eu acho que muita gente mordeu a língua falando que a série se encerrou na segunda parte, que não tinha mais história pra contar, que ia perder totalmente a graça. Eu confesso que de uma certa maneira eu fiz parte desse time por um tempo, mas essa terceira e quarta parte deixaram bem claro que a série tem muita história para contar, que a série ainda tem muito fôlego e que com certeza vai ter uma quinta parte, porque não é possível que eles encerrem a série de uma maneira tão impactante assim, que deixou aquela ponta solta, que deixou todo mundo sem fôlego. Não é possível, vai ter quinta parte e a gente vai pelo menos poder ter uma conclusão dessa história que tem sido tão maravilhosa assim de acompanhar. Bom, eu acho que eu vou começar falando da Tóquio, porque pra mim a Tóquio foi uma grande surpresa. Ela se mostrou ser uma líder maravilhosa, perfeita. Ela estava totalmente sob controle nessa temporada, porque a gente sabe que a Tóquio sempre foi muito impulsiva. Ela nunca pensou muito nas atitudes dela. Quando ela ia ver, ela já tinha feito estrago, ela já tinha que consertar alguma coisa de errado que ela fez. E foi assim nas outras temporadas, mas nessa temporada ela conseguiu mudar isso, ela conseguiu melhorar. E foi uma coisa maravilhosa para ela, porque ela pôde mostrar o quanto ela é inteligente, o quanto ela é capaz. Ela conseguiu operar Nairobi ali, mesmo sem saber muito bem o que ela estava fazendo. Ela conseguiu ali se controlar quando a situação ali perdeu o controle com Palermo. Ela conseguiu controlar ele, ela conseguiu ter controle ali sobre os sentimentos dela, porque a gente sabe que a Tóquio não reagiu bem quando o Rio terminou com ela, mas nessa quarta parte, quando ela viu ali o Rio se aproximando da Mônica, ela conseguiu se controlar, ela conseguiu se manter focada. Nessa temporada a gente tem o Palermo como grande responsável pelo estrago, porque depois que a Nairobi leva o tiro, depois que a Raquel é morta, ele acredita que já tá tudo perdido, que o plano todo já tá perdido, e ele meio que surta e ele quer ir embora. E a Tóquio e o Helsinki não deixam, e eles prendem ele ali. Só que ele, numa atitude bem irresponsável, bem louca mesmo, ele estimula o Gandhi a fugir. A gente sabe que isso não ia dar certo, porque o Gandhi seria um grande problema, como ele foi um grande problema, mas o grande responsável desse problema tá solto ali foi o Palermo. Então, assim, eu acredito que ele foi o grande responsável por dar tudo errado na história, porque o Gandhi se soltou. E ele foi responsável ali por momentos bem tensos ali dentro, porque a gente não imaginava onde é que ele ia surgir, como que ele ia atacar eles. Então ele foi ali meio que um fantasma que estava assombrando eles ali. Foi bem tenso o momento ali da perseguição dele com a Tóquio ali, que ele conseguiu aprisionar a Tóquio. A granada que ele jogou no Denver e no Rio também foi um momento bem tenso ali, que a gente não sabia o que ia acontecer. Foi muito tenso isso. E principalmente a morte da Nairobi, que com certeza vai para conta do Palermo. Foi uma cena muito triste, muito tensa, assim, que eu confesso que eu não acreditei quando eu vi. Porque assim, no momento da morte da Nairobi, a gente via a Tóquio bem cansada, bem exausta, ali quando ela estava presa no quarto do pânico. E num primeiro momento eu imaginava que aquilo ali seria uma alucinação da Tóquio, que a Tóquio estava imaginando o que podia estar acontecendo de pior lá fora. Mas foi uma doce ilusão minha, porque a Nairobi realmente morreu ali pelas mãos do Gandia. A gente tinha visto ali momentos tão incríveis dela ali. A gente viu que o professor aceitou ser o pai do filho dela, aquelas cenas de flashback. E eu confesso que eu já estava imaginando essa criança, eu já estava imaginando ela cuidando dessa criança,
Eu já tava imaginando o grande conflito que isso ia dar na vida do professor, porque talvez a Raquel não aceitasse esse filho que ela teria com ele. Então eu já tava imaginando vários conflitos por causa desse filho da Nairobi. Então eu já tava imaginando uma grande história para ela. E no final das contas, ela não conseguiu viver essa história. E foi muito triste ali, aqueles momentos em que o Gandia pegou ela, em que ele prendeu ela na porta. Aquilo ali foi muito tenso, gente. Eu não aguentava ver aquilo ali, não. Foi muito, muito triste, assim. Sem falar na covardia do Gandia. Porque ele atirou numa pessoa desarmada que estava rendida e que não estava representando nenhuma ameaça para ele. Então, assim, foi uma total covardia. Ele pode pegar o Arturo, dar as mãozinhas e saírem andando os dois, porque o Arturo também foi um grandíssimo covarde nessa temporada. O Arthur, ele sempre foi um problema, ele sempre foi muito chato, muito irritante, um completo incômodo, mas nessa temporada ele conseguiu se superar, ele conseguiu ir além. Além de ser um personagem totalmente descartável, insuportável, que ninguém se importa, agora ele é tudo isso e um estuprador. Então, ele não merece misericórdia nenhuma. Eu confesso que eu estou esperando ansiosamente pela morte desses dois personagens, o Gandia e o Arturo. E assim, sobre o Arturo, gente, eu acredito que ele vai invalidar aquele depoimento ali da Amanda, porque se eles forem pra polícia mesmo, se ela for fazer uma acusação, ele vai invalidar o depoimento dela, igual ele fez ali no meio dos reféns. Então eu acredito que para ela poder ter justiça ali pelo que ele fez com ela vai precisar do apoio de todos os reféns. Eu achei o governador um homem muito sensato, muito inteligente. Eu acredito que ele faria isso pela Amanda. Na verdade, eu acredito que todos ali testemunhariam a favor dela. Porque a gente sabe que, infelizmente, a Manila não pode fazer grandes coisas do lado de fora, porque ela também faz parte do bando. Então, apesar do grande esporro que ela deu nele, ela não pode fazer nada. Mas eu confesso que eu adorei as boas verdades que o governador falou na cara dele. A Manila, pra mim, a prima do Denver, foi uma grande descoberta ali. Porque nas outras temporadas a gente sabe que eles não tinham ninguém ali infiltrado entre os reféns. E eu acho que isso é uma parte muito importante. Ter alguém infiltrado entre os reféns. Principalmente quando se tem o Arthur à solta. Porque ele pode causar bastante problema. Então ter alguém ali de olho nele é muito importante. Desde a primeira vez que eu vi a Manila ali, eu imaginava que seria ela a responsável por controlar o Arturo. E realmente foi ela que conseguiu controlar ali a situação. Mas de qualquer jeito, ter alguém ali junto dos reféns é importante. Porque o Matias não estava muito preparado para isso. A gente viu que em questão de minutos o Arthur conseguiu controlar o Matias, então a Manila tá ali de olho neles, foi simplesmente perfeito. Bom, e sobre a Raquel, gente, ficou uma coisa muito tensa ali, se ela ia ou não entregar o professor, foi uma tensão muito grande. Eu acredito que até um certo momento ali a Alicia estava conseguindo mexer com a cabeça dela, ali naquela parte em que ela fala sobre a mãe e a filha da Raquel. Ela estava conseguindo mexer com a cabeça dela. Talvez ali, se eles não tivessem infiltrado o policial ali, se eles não tivessem colocado o informante ali para se comunicar com a Raquel, talvez eles tivessem perdido totalmente o controle do plano. Mas por sorte eles conseguiram mandar a mensagem para Raquel e até então o plano estava sob controle. Mas eu não posso esquecer do ponto inicial que foi importantíssimo para o plano não desandar de vez, que foi a Tóquio. Porque a gente lembra lá no comecinho da temporada,
quando o professor acreditava que a Raquel estava morta, que foi a toque que conseguiu clarear a mente dele, que conseguiu fazer ele pensar, que conseguiu fazer ele se lembrar que eles mesmos já tinham criado aquela armadilha ali de só ouvir o som e fazer eles acreditarem que estava acontecendo alguma coisa e voltar ali para os planos dele. Eu gostei de todo o plano que foi feito ali para a libertação da Raquel. Foi um grande quebra-cabeça ali que foi se montando devagarinho, peça por peça. Cada mínimo detalhe foi muito bem calculado, muito bem planejado e foi delicioso acompanhar a construção desse plano, porque nesse plano incluía a Raquel entregar a professora ali pro juiz. Foi uma coisa que tinha muito a ver com a primeira parte, porque a gente lembra na primeira parte que o plano do professor foi simplesmente perfeito, que não existia nenhuma falha no plano dele, que cada plano dele tinha um plano B, e foi a mesma coisa nessa temporada. O plano dele estava todo muito bem embolado, muito bem costuradinho. O único problema foi o que ele não conseguia imaginar, que no caso era a Alicia. Ele não estava imaginando que a Alicia ia conseguir rastrear ele da mesma maneira que ele não calculou na primeira temporada, que a Raquel ia conseguir rastrear ele. Ele não estava pensando que a Alicia ainda estaria no jogo, e foi isso que deu errado. E foi essa parte da história que desandou de vez. Ele conseguiu fazer a polícia virar o inimigo, ele conseguiu ganhar a opinião pública, tava todo mundo ali do lado dele, e a polícia usou a Alicia como bucha de canhão, que eu achei simplesmente maravilhoso, porque na hora da polícia se salvar ali, eles simplesmente jogaram a Alicia na frente e que se dane o mundo e que se dane ela. E eu achei isso perfeito, porque ela é extremamente fria, ela simplesmente ignora tudo, ela é totalmente imoral, então ela merecia ser jogada na frente dessa história toda, ser usada ali como arma para defender a polícia, porque agora ela tá sendo caçada. Como eles usaram ali a Alicia para poder se safar, para poder se livrar de toda essa confusão, ela não deixou por menos. Ela ferrou com toda a polícia, ela entregou todo o serviço, ela não pensou duas vezes. Foi simplesmente incrível. Eu adorei ela ali na coletiva de imprensa, entregando todo mundo. Gente, foi perfeito. Como uma pessoa tão horrível consegue ser tão perfeita. A Alicia foi incrível. E falando sobre o final, assim, teorizando um pouco, daquele momento ali em que a Alicia conseguiu pegar o professor, eu acredito que ele vai contar um pouquinho com a sorte, um pouquinho com o destino, como ele contou na primeira parte, quando o Angel sofreu um acidente, ele não conseguiu entregar ele para Raquel. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer agora, porque a Alice está muito grávida, né? Ela está muito grávida e esse bebê não nasce. E eu acho que esse bebê vai nascer agora. E eu acho que vai ser o ponto ali em que o professor vai conseguir se safar. Porque se a gente for parar pra pensar, gente, a mulher que tá muito grávida, que eu acredito que ela tá grávida do que? De 9 meses. A mulher que tá grávida de 9 meses conseguiu fazer uma baita de uma caminhada, conseguiu chegar até o professor, e ela está plena, linda, maravilhosa, sem sentir nada, sem se sentir mal, sem nada. Tá simplesmente perfeita, tem alguma coisa errada. Eu acredito que na quinta parte, esse bebê vai nascer ali e ela não vai conseguir prender o professor ou matar o professor, ou seja lá o que for. Eu acho que esse bebê vai ser um momento de sorte do professor. Falando um pouco sobre a cena de flashback ali do Berlim, eu acredito que mesmo sem estar participando ativamente do plano, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque de uma certa maneira eu concordo com o que ele falou sobre o Gandia, que a única maneira de controlar a situação ali seria matando o Gandia. Eu acredito que realmente essa é a única solução, porque mesmo o Bogotá ali tendo controlado ele, eu acredito que o Gandia ainda pode causar problema, então concordo plenamente com Berlim. Mas eu acho, falando do Berlim,
que ele tinha esse plano muito bem calculado. Eu acredito que a gente vai ver na quinta parte, que eu acredito que para tirar eles com vida ali, com segurança do banco, vai ser alguma coisa ali relacionada com Berlim. Não sei se vai ser a Tatiana, porque eles bateram muito nessa tecla, eles fizeram questão de mostrar ali a relação da Tatiana com Berlim. Eles voltaram a falar dela, então eu acredito que ela possa ter alguma coisa a ver com esse resgate, ou aquele homem ali que se desentendeu com Berlim no banheiro, porque ele mostrou ele mais de uma vez, e a gente sabe que La Casa de Papel não faz essas coisas de maneira tão aleatória assim, de mostrar um personagem e esse personagem não tem nada a ver ali com a história principal. Então eu acho que aquele cara ali que se desentendeu com ele pode ter alguma coisa a ver com esse plano também. Então é isso, gente, é esperar pra ver essa quinta parte pra gente descobrir o que aconteceu ali naquela última cena entre o professor e a Alicia. Mas eu acho que a gente pode se surpreender. Eu acho que a Alicia não vai querer prender o professor. Eu acho que ou o filho dela vai nascer, ou ela vai negociar, ela vai fazer algum acordo. Como ela tentou fazer um acordo com a Raquel o tempo inteiro. Tudo bem que eu acredito que aquilo ali foi um acordo muito traiçoeiro, muito cheio de armadilhas. Mas eu acredito que ela também possa tentar fazer um acordo ali com o professor. Lembrando que agora ela é procurada, agora ela não tem toda a artilharia dela ali para atacar eles. Então talvez agora ela faça um acordo mais sincero, mais verdadeiro. E principalmente um acordo que preserve ela mesma. Vamos esperar para ver. Talvez o professor não esteja sozinho ali. Afinal de contas, a gente sabe que o professor sempre tem um plano para o plano. Então é esperar para ver o que aquela última cena estava escondendo. É isso, gente. Esse foi meu vídeo falando da quarta parte de La Casa de Papel. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês mais gostaram, o que vocês não gostaram e o que vocês acham que vai acontecer nessa quinta parte. Até o próximo vídeo. Tchau!